Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje, dia 7 de setembro de 2024, dia de comemorar a independência do Brasil e dia também de protesto, né? O nosso partido, o partido ao qual eu pertenço, o Partido Novo, junto com outras lideranças aí nacionais, estão aí promovendo uma manifestação em várias capitais do Brasil, solicitando, né, o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do STF. Tá? Então, por isso que hoje eu também estou com a camisa do partido e está aqui o quadro aqui alusivo a esse momento. Mas não por isso nós vamos deixar de falar de um partido político, né? Na nossa série Que Partido é Esse?, nós vamos falar hoje do partido PSB, partido de número 40. PSB é o Partido Socialista Brasileiro. Para quem não me conhece, pessoal, eu sou o Fábio Lac, sou candidato a vereador aqui na cidade de Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro. O meu número é o número 30030 e nós aqui em Volta Redonda temos uma candidatura própria à prefeitura, é o Mauro Campos, número 30, tá bom? Então vamos às anotações, né? Sobre o PSB, Partido Socialista Brasileiro. Ele é um partido de esquerda fundado em 1985. Na realidade, ele foi refundado em 1985, tá? A história do PSB, né? O PSB ele nasce da esquerda democrática. Com o fim do Estado Novo, um grupo de 63 pessoas funda em 1945 a Esquerda Democrática, um movimento organizado em defesa das transformações sociais e das liberdades civil e política. Em 46 é realizada a primeira convenção e aprovado o programa. A Esquerda Democrática se diferenciava da UDN é União Democrática Nacional, que defendia o liberalismo econômico, e dos comunistas adeptos ao stalinismo. Então vocês vejam aí que naquela época existiam ali três principais grupos, né? Os dos comunistas, aí lembram que o PCB já era um partido naquela época, a UDN e a Esquerda Democrática. Aí, na sequência, em 47, a Esquerda Democrática dá origem ao PSB, que nasce sob o lema Socialismo e Liberdade. Em agosto de 47, o primeiro congresso afirma sua ideologia socialista, ao proclamar a função social da propriedade e o papel do Estado na economia, defender reformas estruturais, a nacionalização de áreas estratégicas, a ampliação dos direitos dos trabalhadores e a garantia da saúde e educação. João Mangabeira é escolhido presidente do PSB, criada a Folha Socialista, veículo de informação e debate de ideias do partido. Então, lá em 47, digamos assim, é o ano da fundação. O que aconteceu é que depois, os anos se passaram, né? E nós vivemos aí um período de regime militar. Nesse período, todos os partidos políticos foram extintos, e em 1985, então, o partido foi refundado. E aqui tem um textozinho sobre essa refundação. No dia 2 de julho de 85, o PSB é refundado por um grupo de estudantes e professores universitários, com o apoio de remanescentes da esquerda democrática. Conserva o programa de 47 de caráter socialista e democrático. Ou seja, ele foi refundado em 85 com o mesmo caráter lá de 1947. Tá? Os anos se passaram, né? Aí, eu peguei um trecho aqui de uma pessoa, de um ex-dirigente do partido, chamado Carlos Pimenta, que explica um pouquinho, né, do pensamento do PSB naquela época, né? E o texto diz o seguinte: os socialistas brasileiros devem pensar e propor o desenvolvimento soberano do Brasil, a partir das suas grandes potencialidades e das suas imensas riquezas naturais, humanas e culturais. Mas nunca devem esquecer a sua grande missão: desenvolver e implantar políticas públicas
que diminuam as grandes desigualdades sociais existentes em nosso país. Então, isso foi uma fala, né, de um ex-dirigente chamado Carlos Pimenta, que norteia assim, a linha de pensamento do partido lá depois da sua refundação. Recentemente, em 2022, eles fizeram um congresso, né? E aí elaboraram, tem um documento extenso na internet, vocês podem acessar esse documento e, se tiverem tempo, podem fazer a leitura, um documento extenso na internet, lá no site deles, em que eles discutem novamente as ideias, o pensamento, né, a doutrina do partido e colocam no papel ali o consenso, né, desse pensamento. E eu destaquei aqui dois parágrafos, né, que refletem um pouco o pensamento atual do partido, né? O primeiro parágrafo é o seguinte: olha, o socialismo brasileiro defendido pelo PSB constitui-se de um sistema de economia planejada, conduzido por um Estado democraticamente forte, inclusivo, participativo e construído coletivamente, capaz de superar as profundas desigualdades sociais. Eu separei esse primeiro texto porque ele fala aqui do Estado democraticamente forte. E isso é mais ou menos, né, o que os partidos socialistas eles defendem, né, um Estado forte, né, um Estado em que define as regras, né, que a sociedade segue a partir do que os políticos definem, né? Então, um exemplo de um Estado com essa filosofia no mundo é a China, né? A China é um Estado socialista em que todo o poder está lá no partido, né? no partido chinês, o partido que lidera, né? E dita todas as regras que a sociedade deve seguir, né? E, em resumo, né, ou seja, quem faz parte do Estado consegue opinar em alguma coisa. Quem não faz parte do Estado, infelizmente, é um mero executor. Então, por isso que a gente fala que na China não tem muito a liberdade. E aí a gente vem para o segundo ponto, né, que está lá no manifesto de 2022 do partido. O segundo parágrafo que eu destaco aqui. A questão da convergência entre liberdade e o socialismo está no DNA do PSB, que procurou, dentre os seus fundamentos iniciais, abraçar a liberdade e a democracia como valores universais. No momento da sua fundação, em 1947, já revelava ousadia e criatividade, ao negar os dogmas autoritários à direita e à esquerda. Importante esse parágrafo porque ele fala de liberdade, né? E o que é liberdade? Né? E o que eles hoje praticam de liberdade? A gente vê hoje, né, que a gente tem no país um governo socialista, que é o governo do PT, e que o PSB apoia, né? Então, se o PSB apoia o governo do PT e tudo que está sendo feito hoje, inclusive pelo Alexandre de Moraes, cerceando a nossa liberdade de expressão nas redes sociais, a ponto de banir uma plataforma de comunicação entre as pessoas, né, do país, será que realmente essa liberdade é a liberdade que o PSB defende? Fica aqui uma reflexão, né? Por isso que eu trouxe esse texto aqui, porque é um texto bem atual, né? E o PSB defende liberdade mesmo em todos os seus sentidos, no sentido amplo da palavra, ou defende a liberdade só para aqueles políticos que fazem parte do Estado, né? Essa é uma pergunta aí que eu vou deixar para vocês aí responderem aí nos comentários, tá bom? Bom, pessoal, o PSB é um partido, né, que tem 3 governadores atualmente, é o Renato Casagrande, do Espírito Santo, Carlos Brandão, do Maranhão, e o João Azevedo, da Paraíba. Ele tem 4 senadores: Cid Gomes, do Ceará, Jorge Cajuru, de Goiás, Flávio Arnes, do Paraná, e Chico Rodrigues, de Roraima.
254 prefeitos, 13 deputados federais, 54 deputados estaduais, 3.029 vereadores, e o destaque aqui para o Geraldo Alckmin, né, que é o nosso vice-presidente, que é afiliado ao PSB. O Geraldo Alckmin, ele era afiliado ao PSDB e agora está no PSB. É um partido que é contra, né, o PL do aborto, contra a PEC das drogas. Eu coloquei aqui contra o impeachment do Alexandre de Moraes, não tem nenhum parlamentar deles que já demonstrou ser favorável. E contra também, e a favor do desarmamento. Tá? Só lembrando que o PL do aborto é aquele projeto de lei que equipara aborto acima de 22 semanas a um homicídio simples. Tá? A PEC das drogas é que criminaliza posse e porte de qualquer quantidade de drogas. Mas isso aqui acabou que o STF mais uma vez interviu naquilo que os congressistas lá definiram, né? Mais um exemplo de Estado forte, né? Não adianta você eleger alguém, essas pessoas ir lá te representar e decidir alguma coisa, e vem um STF da vida e fala assim, não, vocês não estão aqui para deliberar sobre esse assunto, eu vou dizer o que tem que ser feito. É um exemplo do Estado forte que o PSB defende, e inclusive está lá no seu manifesto de 2022. Isso é um belo de um exemplo, né? Você acha isso justo, né? Então fica aí, cabe aí o seu comentário. Bom, pessoal, o PSB está em 11º lugar no ranking dos partidos políticos, de 20 posições. Não tem nenhum deputado federal listado entre os 20 melhores do ranking. A melhor colocada é a Tabata Amaral, de São Paulo, que está em 23º lugar. Inclusive, a Tabata é candidata à Prefeitura de São Paulo, agora em 2024. E também não tem nenhum senador listado entre os 15 melhores do ranking. O melhor colocado é o Flávio Arnes, do Paraná, que está na 46ª colocação. Pessoal, esse então é o PSB, o Partido Socialista de Esquerda, tá ok? Espero aí que vocês tenham conhecido um pouquinho mais sobre o PSB. A gente passa aí pela rua, vê aí muito o número 40, né? Muitos candidatos a vereador. Aqui na minha cidade, inclusive, tem um candidato a prefeito, que é o Arimateia, candidato a prefeito pelo PSB. A vice dele é a Maria Adélia, tá? Também aqui é empresária, a Maria Adélia é uma empresária. O Arimateia, só de curiosidade, inclusive ele foi prefeito de Pinheiral de 2013 até 2016, tá? Então é isso, tá? O PSB está concorrendo aqui na minha cidade com uma candidatura própria, sem coligação, e espero aí que vocês tenham aí gostado aí desse conteúdo. Se você chegou até aqui, agradeço muito por ter chegado até aqui. Não se esqueça de dar o seu joinha, ok? E também se inscrever no canal. Pessoal, um bom resto de feriado para vocês e até amanhã com mais um novo vídeo aqui no canal. Forte abraço!